Jesus é o nosso Senhor. Alimento diário, semana 2, quarta-feira. Leitura bíblica. Êxodo 25, versículo 30, versículo 35 ao 38, capítulo 26, do 35 ao 37, capítulo 30, do 6 ao 9, capítulo 27, Malaquias 3, 17 e 18 e Gálatas 2, versículo 9. Ler com oração. Efésios 6, 18, parte B. Orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, está orando em todo o tempo no Espírito. Senhor, leva-nos a estar sempre exercitando o Espírito por meio da oração. Oh Senhor Jesus, Senhor, para isso nós podemos ter vigilantes. Senhor, nós queremos ser aquelas virgens prudentes que estavam vigilantes. Ó Senhor Jesus, leva-nos a ser perseverante. Senhor, nós suplicamos ao Senhor. Senhor, nós suplicamos por nós mesmos, suplicamos pela Tua igreja, suplicamos pelo Teu povo espalhado em toda a terra. Senhor, nós suplicamos que o Senhor de fato leve a cabo o Teu plano. Suplicamos por todos os santos que têm enfrentado dificuldade nessa terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, de modo que nós possamos de fato tocar na pessoa do Senhor, e quando lermos e ouvirmos o alimento diário, possamos extrair vidas dessas palavras. Quando nós lermos a Bíblia, possamos extrair vida da Bíblia, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz que essas palavras que o Senhor tem nos falado são espírito e são vida. Aleluia! Título de hoje: a visão do tabernáculo, do santo lugar ao santo do santo. Na entrada do santo lugar havia 5 colunas, onde foram penduradas cortina ou reposteiros. Isso está em Êxodo 26. O número 5 na Bíblia representa responsabilidade. Essas colunas representam os ministros da nova aliança. Isso está em Gálatas 2, versículo 9. Cuja responsabilidade é ajudar os que estão no átrio exterior, lugar de transição entre o mundo e a vida cristã, a ter uma reconciliação com mais profundidade com Deus. Esses ministros que têm o ministério da reconciliação só podem levar as pessoas até onde eles estão, ou até onde eles chegaram. Exemplo: se você ainda não se batizou, que autoridade terá para encorajar ou batizar outros? Assim, aquele que foi dado o ministério da reconciliação deve estar reconciliado e, a essa altura, estar no santo lugar para conduzir as pessoas até lá. O santo lugar é um ambiente de serviço a Deus. Os que já passaram pela experiência da regeneração, isto é, pelo átrio exterior, agora precisam adentrar no tabernáculo e servir o Senhor. Cristão que não serve, não cresce. Daí vemos a importância de servir. Nesse ambiente, encontramos a mesa dos pães da presença, o candelabro e, mais ao fundo, o altar de incenso. Nessa parte do tabernáculo, o santo lugar, apenas os sacerdotes podiam entrar. Eles eram os responsáveis pela troca diária dos pães da proposição. Cortavam com a espevitadeira de ouro o pavio da lâmpada do candelabro
para que seu brilho fosse o mais intenso possível. E sempre mantinha o altar de incenso aceso. Qual a relação entre o santo lugar e o viver da igreja hoje? O santo lugar diz respeito aos vários serviços. A mesa dos pães da presença pode representar a reunião do Partir do Pão que nós temos todo domingo, pois sobre a mesa do Senhor temos o cálice e o pão. Assim como sobre a mesa da presença havia 12 pães. Isso está em Levítico 24. Também podemos aplicá-la às reuniões de casa em casa, como em Atos 2, no versículo 46, onde se reúnem os grupos familiares de cuidado mútuo e multiplicação, que são os GFCMs. Apacentamos e pastoreamos as pessoas que entram pelo átrio, enquanto os apóstolos e profetas e evangelistas cuidam da obra do Senhor. Os pastores e mestres se dedicam ao cuidado dos santos em uma cidade. Desse modo, precisamos de uma esfera como o santo lugar para que as pessoas sejam bem cuidadas. De frente da mesa ficava o candelabro, que representa a palavra, a verdade como realidade da qual recebemos luz para a nossa vida e viver. A palavra profética que temos ouvido nos faz avançar. Por exemplo, este devocional que estou lendo, Alimento Diário, deste ano, completou 30 anos. Graças ao Senhor. Logo, desses anos, o Senhor tem suprido sua igreja. Todo dia, ininterruptamente, durante 30 anos. Sempre nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Nisto vemos a fidelidade do Senhor. Finalmente, no santo lugar, temos o altar de ouro para o incenso. Em nossos dias, ele representa as orações sobre as quais Cristo, como o incenso, é queimado. Leamos. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. Isso está em Apocalipse 5, no versículo 8. Neste versículo, vemos que a taça de ouro diz respeito às orações dos santos e Cristo é o incenso. Quando a igreja se reúne para orar, devemos dizer: venha o teu reino. Expanda o teu reino pela terra, Senhor. Amém. Continuamos lendo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Apocalipse 8:3. Nesse versículo percebemos que nossas orações precisam ser acrescidas de incenso. Se não acrescentamos o incenso, que simboliza Cristo, às nossas orações, estas ficarão apenas no nível humano e terreno. Mas, quando colocamos o incenso, elas sobem a Deus. Isso está em Salmo 141, versículo 2. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Cristo é um incenso. Nossas orações devem ser feitas no Espírito, como em Efésios 6,18. Não podemos ser levianos. Por um lado, a nossa oração não pode ser tão rápida como alguém que está com fome e balbucia curtas palavras a fim de comer. Nem muito longa, que vai de Gênesis a Apocalipse. O mais importante é ter Cristo como incenso em nossas orações, para que subam a Deus. A oração é como o incensário, um incenso aromático que Deus pode cheirar. Quando isso acontece, ele fica grato
apaziguado e nos ouve, a fim de ajudar os irmãos a permanecer no Espírito e reconciliados com Deus. Paulo compara os ministros da nova aliança a embaixadores de Cristo. Leiamos: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogo-vos que vos reconcilieis com Deus. Talvez porque somos desobedientes e distraídos, Paulo precisa rogar. Ele percebeu que usar a sua autoridade para mandar ou repreender não adiantaria. É como se estivesse numa posição de desespero e ajoelhado rogando-nos para que nos reconciliemos com Deus. Por manter boa relação com vários países, o Brasil, representado por seu presidente, tem embaixadores em diversas nações. Esses embaixadores representam a nação brasileira naqueles países. Eles possuem funções extremamente importantes e não são uma pessoa qualquer. Uma de suas funções é levar o plano econômico do presidente, representando sua pessoa no país para o qual foi enviado. Desse modo, Paulo fala que somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o próprio Senhor Jesus. Ao longo do ano, temos 4 grandes conferências, 2 internacionais e 2 de jovens que ocorrem na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Gostaria de encorajar a cada um dos irmãos a não perder essas conferências, seja indo pessoalmente, seja acompanhando pelos meios digitais, porque nelas há irmãos que fazem o papel desses embaixadores, irmãos que vêm de diversos países, diversos continentes, e levam a palavra para esses países como embaixadores de Cristo. Eles nos rogam que entremos no santo lugar, no santo do santo, para termos comunhão com Deus. Amém. Senhor Jesus. Então nós, como ministros da Nova Aliança, somos de fundamental importância nesse processo de reconciliação. Para isso nós devemos ter tido a experiência da reconciliação, da santificação e da conformação, entrando no santo lugar e auxiliando os que estão no átrio até o santo lugar. E depois avançarmos para o santo do santo. Pergunta: qual é a função do embaixador de Cristo? Deixo para vocês responder. Jesus é o nosso Senhor.